para todos vocês que estão também na internet, que o Senhor possa estar presente com vocês. Agora, é necessário que cada um mesmo em seu lar possa guardar reverência, ouvir. Se você pode se assentar quieto e ouvir, como se estivesse na igreja, a bênção será maior. A reunião, o culto será mais efetivo. Isto é verdade. E é preciso parar para ouvir. Se dentro da igreja, quando nós nos movemos, ninguém deveria se mover sem necessidade. Então, porque os espíritos se movem, as atenções são tiradas da pregação devido ao movimento de alguém. E é ensinado que ninguém deva prejudicar o seu irmão, a sua irmã, no seu culto. Então, dentro de casa é a mesma coisa. Guarde reverência, se assente um instante, faça deste culto, cada culto, o seu culto. Você gosta de hino? Cante juntos. Você ouça. E depois pode-se comentar um irmão com o outro. Agora, se a coisa fica andando para cá, para lá, conversando, dispersando a atenção, é claro que eu assisti o culto, mas não assistiu como deveria assistir. Amém? E lembre-se sempre disto. São João 4, 24. Deus é Espírito. E importa que aqueles que lhe adorem em espírito, olha bem, e em verdade. Em outras palavras, com sinceridade, que seja de coração. Você tem que pôr o seu coração naquilo que você canta. Quando você está lendo a palavra, ouvindo a pregação, ponha o teu coração. Verdade? Isso é o que deve ser feito. Eu vou fazer uma leitura aqui. E hoje nós vamos falar sobre assuntos de família, coisas de família. Eu dou graças a Deus pela variedade que Ele sempre nos dá. E há tanto que se falar, o que dizer, o que aprender. E nós vamos entrar em um ponto que há muitos e muitos que estão realmente muitos falhos diante de Deus. Provérbios 22, 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar. Então, instruir o menino no caminho que deve andar. Aí já começa, não é no caminho que ele quer andar, fazer o que ele quer fazer, mas há um caminho em que dever andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Que Deus nos ajude. Podeis assentar. Eu estava, aliás, já lendo, concluímos essa mensagem última, Eliseu, o profeta. E quando eu leio uma mensagem,
Isso sou eu. Eu gosto de não fazer uma leitura corrida, rápida. Eu gosto de parar, observar, meditar, comer devagar. Se no natural não nos é ensinado a comer devagar, se no natural é ensinado a comer devagar e comer bem, isso é um tipo do espiritual. Há pessoas que comem muito rápido, nem mastiga, deixa com que os dentes do estômago, como se tivesse dente, faça o trabalho. Não, não é assim. É ir devagar. É sentir o gosto da comida, o sabor. E isso é bom até para a saúde. Por que os animais do Velho Testamento, que foram chamados animais limpos, por quê? Ele tinha que ruminar. Você já viu o boi, ele vai ali, come, 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 come. Depois ele deita e vai ruminar, comer realmente aquilo que ele comeu. E aquilo vai para outra parte do seu intestino, bem triturado, bem moído. Então, ruminar. Você ouve a palavra, ou vem no culto, e depois você pensa, você examine as escrituras, anote o que foi falado, vá para dentro das escrituras, firme isso com as escrituras. E isso terá realmente um sentido na vida, um sentido novo. Você não está fazendo, vamos dizer, fazendo isso de um modo rápido, ligeiro, já para acabar. Tudo que é feito com pressa é mal feito. Tudo que é feito com pressa é mal feito. Por isso, não importa você dizer, eu vou ler esse livro da Bíblia. Leia, pode ler. De uma só vez, de uma só pancada, uma só sentada. Não há pontos, irmãos. Você tem que parar. Peça a Deus, Senhor, me inspire, me fale. Porque a Escritura nos diz, bem-aventurado o que lê. Apocalipse 1, verso 3. Bem no final do verso. Bem-aventurado o que lê e o que ouve. Então a gente tem que ouvir aquilo que a gente lê. Temos que entender aquilo que nós lemos. Esta é a grande verdade. Qual a diferença entre a leitura de uma mensagem e a ouvir uma fita do irmão Branham, a mesma pregação? Se vocês ouvem a pregação pela fita, eu comparo assim. É igual você estar bebendo água da torneira. É claro que não vai beber tudo que cai ao mesmo tempo. Muita coisa pode se perder, se perde. Porque ele está falando e você está acompanhando somente. Não há uma parada para ouvir, meditar, mas você vai conseguir pegar o contexto daquela pregação. Você vai ver melhor o contexto que ele quis dizer, está dizendo. É o que nos leva a ver quando se faz uma leitura mais rápida, ou ouve a pregação sobre aquilo.
Mas quando você tem o livro na mão, você pode ler, você pode sublinhar, você pode voltar, levantar a qualquer hora e olhar aquele ponto. Então, um é mais importante que o outro, ambos são importantíssimos. Eu sou de acordo com isso. Você tem as mensagens, por mais que você ouça as fitas, está bem, mas as mensagens, as fitas escritas, elas foram transcritas, foram traduzidas, e não é uma tradução de fundo de quintal, não, uma tradução da melhor forma. Então você vai ler as mensagens de uma maneira mais profunda, vai compreender. Não é certo? E que Deus abençoe a cada um. Eu estava vendo essa mensagem última, Eliseu, o profeta, a sunamita e seu filho, né? Que morreu, e Eliseu foi chamado. E aqui tem até a foto de um velho sobre uma criança. Eliseu, Deus usou a Eliseu para trazer aquela criança. Na capa, na parte contracapa, a parte final, chama contracapa? Hã? Contracapa. Olha que coisa profunda. Falando de Eliseu e aquelas crianças que criticavam Eliseu. E lá foram as crianças. Daí o irmão Brana diz: crie uma criança da maneira que deve ser. E a nossa leitura foi: instruir o teu filho no caminho que deva andar. Agora, se o pai ou a mãe não sabe, nem eles sabem o que querem, como que eles vão ensinar? Como que eles vão instruir? Você tem que ter a sua meta. Você tem que conhecer e andar nesse caminho para poder dizer: por aqui, meu filho, me acompanha, minha filha. Agora, há pais que, desculpa dizer, se vê nesse mundo, vivem tão agitados, nem eles sabem o caminho e nem eles andam como eles deveriam andar. Como vai instruir? Mas vamos aqui. Crie uma criança da maneira que deve ser. Quer dizer, há um dever. E aqui, caíram porque os pais não acreditaram. Deram mau exemplo àqueles filhos, né? Deram mau exemplos. Na mensagem Influência, o irmão Brana diz: deixa eu falar o assunto da Bíblia para você lembrar. Eliseu chegou numa cidade e aquelas crianças ali, quem sabe, saindo da escola, começaram: suba careca, suba careca, suba. Quer dizer, por que você não subiu? Se você disse que Elias subiu, por que não foi junto? Vai. E o irmão Brana diz: aquelas crianças, a razão, daí o que fez Eliseu? Eliseu ficou brabo e amaldiçoou aquelas crianças. Saíram 2 ursas do mato e matou 42 crianças. Que morticínio, né? Que coisa horrível.
Então, daí o irmão Branham diz assim: aquelas crianças ouviam seus pais na mesa comentar, criticar, e isso foi feito não contra as crianças, mas por causa da culpa dos seus pais. Não respeitavam o ministério. Eles deveriam ter ensinado seus filhos: olha, filho, sabemos que Eliseu está vindo aí pela cidade fazer umas campanhas. Nós não cremos nessa história de que Elias foi embora num carro de fogo e agora Eliseu ocupa o seu lugar. Nossa igreja, nossa denominação não crê nisso. Mas se vocês encontrarem Eliseu aí, quando vier da escola, diga: olá, profeta, nos abençoe. Mas os filhos ouviam os pais falar. Entende? É igual hoje. Ouve falar do pastor, falar daquele irmão, falar daquela irmã. Que respeito esses filhos vão ter? Pelo ministério, pelo pastor, vamos dizer, pelos irmãos. Quando você quiser falar da falha de alguém, antes pese as tuas primeiro. Pese primeiramente. Porque quando você diz: ó, fulano está errado nisso, é porque você está dizendo: eu sou certo. E Jesus vem e nos diz: com a mesma medida com que vocês medirem, vocês serão medidos. Então, quando uma pessoa ela julga, ela está julgando a ela mesma, ela está puxando uma sentença sobre ela. E Jesus diz: com as tuas palavras serás julgado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então, já que falamos aqui, e aqui caíram porque os pais não acreditaram. E como você pode esperar que seus filhos vão à escola dominical e sirva ao Senhor quando você mesmo nem vai? É aqui que eu digo: pare, pense, pese você mesmo nessas balanças. Como você pode esperar que seus filhos vão à escola dominical e sirva ao Senhor quando você nem mesmo vai? Quer dizer, você tem que dar o exemplo. Ah, mas é o único dia que eu tenho para descansar. Quer dizer que as coisas de Deus valem menos do que o teu dia de trabalho? Você faz o teu tempo. Como você pode esperar que seus filhos sejam algo quando você não é nada? Quer dizer, você não faz nada, né? Isso é um pouco atrevido, mas eu não quero dizer dessa maneira. Mas ele me fez dizer isso. Então isso não foi premeditado. Muito bem, mas isso eu não quis dizer que você não era nada, mas quero dizer, quando você sabe que não faz profissão de nada, como você pode esperar que seus filhos sejam justos quando você está colocando esse exemplo diante deles? Como você pode fazer isso? Você é o melhor exemplo que eles têm.
Você é o melhor exemplo. Não é aqueles heróizinhos da internet, não. Você é o melhor exemplo. E eles olharão para você quando olharem. Não procurarão por mais ninguém, porque a tua natureza está neles. Então, os pais têm que conscientizar, estarem conscientes disso, que você é um exemplo. Se dentro de uma casa tudo é na base da gritaria, entre os velhos, calcula como vai ser essas crianças. É tudo na base da gritaria. Se há um desrespeito, há desrespeito entre os pais, como vamos cobrar dos filhos compreensão, respeito um pelo outro, mesmo sendo irmãos, e tendo suas diferenças? É claro que à medida que crescerem, essas diferenças ficarão mais agudas, pontudas. Eles olham, os filhos olham para os pais. Olham. O que vai ser essa menina se olha para a mãe e vê que a mãe perde tanto tempo com suas vaidades, com seus shoppings? Ora, irmãos, é o exemplo. O exemplo que se deixa, que se lega. Essa é a grande herança que você está deixando para os teus filhos. E oxalá que um dia não venha se arrepender. Porque a herança material acaba-se. Mas se você deixa Cristo, deixa um exemplo, deixa uma marca bem legível, essa é a melhor herança que você pode deixar para os seus filhos. Se você deixasse ouro e prata, bens, e não deixasse Cristo, você os deixaria pobres. Mas se você deixar Cristo para eles, por mais que não deixe nada de bens, você não teve como, então não pese nesse sentido. O que deve pesar em primeiro lugar é o nosso exemplo de um cristão. E como você pode esperar que seus filhos vão à escola dominical e sirvam ao Senhor quando você mesmo não vem? Nós temos a escolinha das crianças. Os maiorzinhos e os menorzinhos, e as professoras e o professor ali são dedicadíssimos. Mas como o teu filho pode vir se você mesmo não vem? Você vai dizer, filho, levanta e vai lá para a escolinha. Uma criança, você mora de outro bairro, longe? Como eles poderão vir se vocês não vêm? Como eles poderão vir ao culto se você não vem? Pode alegar o que for. Desculpa daqui, desculpa dali, mas todo mundo percebe. E você mesmo sabe que não passa de desculpas. Quando isso deveria ser, vamos dizer, você mesmo ter isso como começa às vezes como uma imposição, uma obrigação. Você tem que se educar no que é certo. Vamos dar um exemplo. A criança pode ver, todas estão eufóricas para ir na escola. Mas depois de umas semanas, eles já dizem, não querem mais. Não é assim?
o que é que você diz? Você tem que ir. Vai se arrumar, você tem que ir, eu vou te levar. E esse assunto, você tem que ir, você está dizendo, é teu dever. E você põe isso dentro da criança, é um dever. Eu fico com dó quando eu vejo o inverno aí, a cerração, frio, doído, às vezes abaixo de 0, e aquelas criancinhas vão indo ali, toda encapotada para a escola. Será que eles acordaram com felicidade? Não, é que criaram dentro deles este dever. Você tem que ir, você precisa. Você não abre mão dessas coisas naturais. E por que tem que abrir mão das coisas espirituais? Daquilo que modela o caráter deles, o princípio deles. Então, criais vossos filhos, criai o menino no caminho que deva andar. No parágrafo, logo aqui no início, parágrafo 22, Mombrana ele dá um exemplo dele. Vamos olhar o exemplo que ele dava. A Bíblia nos diz que devemos olhar para a forma de vida do seu pastor. Se você vê o pastor fazer isso, então ele está dizendo, pode fazer. E o que disse Paulo? Gostaria que todos fossem como eu. Sede meus imitadores. É um grande desafio para ser dito. O irmão Brano era um homem que não parava muito em casa. Suas viagens pela obra, às vezes, demorava meses dentro da própria nação. E ele diz assim, e todas as noites, quando estou em casa, depois que tudo está limpo, eu levo minhas filhas e dou um estudo bíblico, coloco-as no carro para que ninguém nos interrompa. Quer dizer, não vai tocar telefone, que não tinha celular, né? E andamos por aí com a esposa e o bebê. A família saía. E eu lhes faço perguntas como? Perguntava para as crianças. Quem era Elias? O que ele era? E, bem, rápido, aquelas garotinhas de 6 e 8 anos diziam, o tisbita. Vejam, bem rápido. E eu diria, como você sabe que ele era Como você poderia dizer se o conhecesse hoje? Que tipo de homem ele era? Ele era um homem cabeludo e tinha um couro ao redor dos seus quadris. A pequena Rebeca, ou Sara, suas filhas, né? Uma delas queria gritar mais alto, veio responder mais rápido e mais alto. Por certo, ele ensinou quem era este profeta Elias. Por certo, quem era José do Egito. Olhar para os personagens da Bíblia, a vida deles, os exemplos deles, nos ensina em tudo. Pode ensinar sobre Sansão. Mas Sansão falhou, não posso ensinar. As falhas nos ajudam melhor. Entende? As tuas falhas, as minhas falhas,
me ensina mais do que os nossos acertos. E a essas falhas de Sansão está ali para dizer o seguinte: não vá por esse caminho que ele foi. Então você veja, a preocupação de um pai, de uma mãe, é colocar as coisas espirituais, o ensino, as bases bíblicas em suas crianças, enquanto há tempo, enquanto elas são crianças. Creio que foi Karl Marx, o comunista. Ele disse: me dê uma criança por 3 anos, e eu porei dentro dela a semente do comunismo, que ninguém poderá mais tirá-la. O dia que eu vi isso, eu pensei: esses pais que têm os filhos sempre ao seu lado. E eu tinha minhas crianças pequenas. E isso simplesmente puxou para os meus ombros responsabilidades para com eles, porque eu os tinha, né? Então veja, o irmão Brana, ele ensinava, tinha tempo, mas o problema é que há muito pai que não tem tempo, deixa para só a igreja, o dia que traz a criança, o dia que vem no culto, a igreja ensinar. Irmãos, é igual o camarada que chegou na escola e cobrou da diretora a educação dos seus filhos. A diretora disse: olha, senhor, a educação vem do lar, é o senhor que tem que dar. Nós aqui só estamos cooperando, ajudando, ensinando o conhecimento, mas a educação vem de casa. Os bons princípios, isso vem da casa. Não é deixar a escola. Filha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Faça isso ou faça aquilo. Não. Isso é uma coisa que compete aos pais. Então, compete aos pais ensinar. E para que melhor coisa do que ter o culto doméstico? Quando eu tinha minhas crianças, sempre eu tive meu culto doméstico. Eu sentava na cabeceira da cama, a mãe sentava ao lado, e era bastante, né? Rodeava a mesa por ali. E a gente lia, não o capítulo todo, às vezes parava ali num ponto importante, não importa, esteja dentro do mesmo assunto. E explicava em poucas palavras, não culto de 1 hora, não, tem que ser uma coisa mais breve. Tem que deixar oportunidade para perguntas, despertar curiosidade, porque tem um tempo, irmãos, que as crianças aí pelos seus 6 anos, sei lá, por aí assim, ou que viram um mundo de perguntas. Por que isso, pai? Mãe, por que aquilo? Antes de você repreender, aproveite essa curiosidade, esse desejo e ensine o correto. Ensine o correto. Certa vez eu sei que eles me falaram, na escola lá tinha que levantar e rezar. Eu não ensinei eles a criticar, zombar. Não, isso é um radicalismo, é falta de entendimento, irmão. Nós não queremos isso. Você vai fazer o teu filho zombar da fé dos outros. O que eu fiz? Aproveitei aquele gancho, e aquela pergunta e tal, o que eles me contaram. Eu disse: você fique de pé,
junto com todos, só que você não reze. Daí expliquei a diferença entre rezar e orar, a não ser que seja o Pai Nosso. Mas você respeite. Você respeite. Quando existe paz, porque eles vemos diferente, acha que aquilo é uma oportunidade para mostrar, aguçar sua diferença. Você está jogando teus filhos, empurrando para um radicalismo, para uma coisa que não leva a nada a não ser uma pessoa estúpida, bruta, contradizente com qualquer coisa que ele não concorde amanhã. Nem tudo na vida a gente concorda, ou a maioria das coisas da vida, mas você tem que respeitar. Respeitar. Porque o sol nasce para todos, a gente respeita a fé das pessoas, a gente respeita a cor das pessoas, a gente respeita a posição social das pessoas. Não é porque alguém tem diploma, estudou, teve essa facilidade, teve uma vida mais, vamos dizer, fácil. O outro não teve, tinha que trabalhar para ajudar no pão de cada dia em casa. Um teve porque teve a oportunidade, às vezes o outro, muito mais inteligente, é que não teve a oportunidade. E se tivesse, não seria melhor do que eu, você? Sempre se pesa as coisas na balança, sempre, sempre. Voltando ao culto doméstico, você faz o culto, canta um hino, ensina um ou outro a orar, e quando eles já sabem ler, ponha um deles para ler. Eu perguntava para os outros, o que está tratando esse assunto? Você pode me explicar? A coisa mais difícil para entender foi sobre aquele homem lá, o servo que o Senhor disse, presta conta, porque você não pode ser mais o meu mordomo. Soube que estava dispersando as coisas, né? Daí o homem disse, o que vou fazer? Trabalhar não quero, não posso. Quer dizer, já sou velho. Pedir, tenho vergonha. Vou fazer isso. Vem cá, quanto você deve para o meu senhor? Tantos. Abaixe a conta. Diga tanto. Isso me deu perguntas que eu disse, deixa vocês crescer, que eu vou um dia responder. Eu vou responder. E o homem louvou aquele mordomo injusto. E Jesus conclui dizendo, granjeai com as riquezas, como que é? Da injustiça, para que quando essas vos faltarem, vos receba. A verdade é que tudo nessa vida aqui, irmãos, é passageiro, não é uma coisa firme, não é uma coisa justa, correta, duradoura. Então nós temos que saber flexibilizar certas coisas. Mas eu sei que eles foram crescendo, tinha a escola, a gente tinha que olhar um outro horário para que pudesse ter todos. Às vezes tinha que ser à noitezinha. E assim fomos indo. Mais tarde, começaram a trabalhar, escola, serviço.
a coisa vai desagregando. Já não tinha mais todos ali. E quando eu fiquei só, aí a coisa gringolou, sabe? Não houve mais jeito de reuni-los. Cresceram, têm seus compromissos e não tinha mais como reuni-los. Mas enquanto a gente pôde fazer, eu fiz. Eu já vi casais, o marido e a esposa, fazendo seus cultos domésticos. Os velhos ficaram sozinhos, mas criaram esse bom hábito de ler a Bíblia, de ler as mensagens juntos. E um casal que ora junto, eles permanecem sempre juntos. Às vezes eu pergunto a alguém, quando há problema, vocês oram juntos? Vocês oram? Quer dizer, vão dormir, ou que seja, um ora, depois o outro ora? Não. Nunca orou comigo. Ora, é uma falha. Deveria viver como um só. Os pais deveriam orar com seus filhos. Eu já vi criança que vai já rápido para o quarto, quer dormir, está com sono. O pai pega a Bíblia, vai lá, lê um versículo e ora com a criança, dá o beijo na criança e deseja uma boa noite. Há outros que até parece porco, vai comer, nem sequer lembra de dar graças. Nem sequer se lembra de agradecer. Quem deu força, deu condições e pôs o alimento na mesa. Quer dizer, porco só olha para baixo, porco não olha para cima. E agora o irmão Brana, como estávamos voltando aqui, ele dava o ensino. Esse é um dever de qualquer pai, de todos os pais. Continue colocando isso em suas mentes, ensinando-lhes constantemente. Isso é o que você faz com seus filhos, mãe. Pare de perambular pela cidade perdendo tempo. Só vive para cima e para baixo, né? Ainda mais quando sabe dirigir. Dê aos seus filhos ensinos bíblicos e coisas assim. Isso é o que tem que fazer. Quer dizer, não seja negligente nesse ponto. Que exemplo se faz, está dando? E o que é que está ensinando? A melhor coisa que tem, irmãos, é você descansar a sua consciência, ter a consciência tranquila. Eu cumpri o meu dever. Essa criança cresceu dentro das coisas de Deus, sabe como deve vestir essa menina, sabe como deve ser esse rapaz, com quem que deve andar, fugir das más companhias. Agora, se não importa com quem anda, ou isso, aquilo. Ah, mãe, eu vou para a casa de uma colega para fazer os trabalhos. Você sabe onde é essa colega? Você já viu? Às vezes sabe para onde vai? Vão perambular por aí. Você pelo menos telefonou, procurou saber, averiguar. Porque essa coisa, mãe, a senhora está desconfiando de mim, pai, o senhor está desconfiando de mim. Ora,
Não dê motivo para desconfiar, que não vou desconfiar. Por que quer que confia se a pessoa não tem responsabilidade? Também não andar desconfiando diariamente, mas ninguém é culpado enquanto não dá motivo. Então não queira requerer, garota, garoto, rapaz, confiança se você não anda correto. Mente para os pais. Eu vou fazer trabalho, todo dia tem trabalho, na casa de alguém. Tá bem, que ela venha fazer o trabalho aqui hoje. Pode vir aqui em casa. E depois se sabe que aquela menina está indo por outros lugares com garotos por aí. Como eles dizem, ficando. Sem ter compromissos, né? É o que se aplica essa palavra, fiquei com fulano. Quer dizer, sem ter responsabilidades pessoais. Uma certa garota uma vez disse o seguinte: esse ano eu fiquei com 27 garotos da minha escola. Que prostitutazinha tão nova, né? Como que uma mulher dessa mais tarde vai ser fiel ao seu marido? Quando casar? Um rapaz como que vai ser fiel à sua esposa? Tá, não vamos entrar não. Mas vamos pesar isso aqui. Você cria os seus filhos, o que é que você faz pelo seu lar? A família, irmãos, é a base da sociedade. A família é a base da nação. Se a família desagrega, vai tudo para o brejo. Hoje se coloca culpa na pobreza, por isso que há tantos assaltantes. Mas, se fosse por isso, por que é que gente riquíssima, que nem a terceira geração deles consegue gastar o que eles têm e vive roubando? Por quê? Pessoas que foram criadas sem princípios. E pôr um político na cadeia é difícil. E nós tivemos um governo, não faz muito, acabou com esse país em questão de família. Tem que aceitar pouca vergonha desses gêneros, dessas coisas efeminadas. E eles são ousados e quer que você se sinta bem, aplauda eles, vim com suas sem vergonhices na tua porta. Ninguém deve ser condenado pelos seus princípios. Quer fazer? Vão lá escondido, vão por lá, tem motéis por aí. Não é usada a liberdade para libertinagem. E isso que começou no nosso país, igualdade de gêneros, se alastrou pelo mundo e hoje é o primeiro capítulo nos direitos humanos. Quer dizer que eu não tenho direito? Você não tem direito? E francamente, vou dizer bem franco, se você não vê essa desgraça que jogaram no país, você está bem cego. Desagregar as famílias. Pode ver que nem sequer pode dar umas palmadas nos filhos. Onde você já viu pé de galinha matar pinto? E a Bíblia é bem clara em dizer
Quem poupa a vara, poupa o bem. Eu creio que a lei tem que agir quando existe abusos. Aí sim é coisa de polícia, é coisa da lei. Mas você não pode dizer nada, não pode chamar atenção. Esse garoto já corre ali, já diz que é bullying, sei lá, é crítica, é isso, tem direitos. Gente, não é o Estado que põe a comida para eles na sua mesa. Não é o Estado que vai educar eles. Há uma interferência grande do Estado na vida da pessoal, nas famílias. E eu tenho acompanhado alguma coisa, vi esses tempos, que até se tira os filhos dos pais. Caso os pais não aceitem essas poucas vergonhas. Nunca devemos ser reféns de leis bandidas, porque elas nos prejudicam, tiram o nosso princípio. Vamos obedecer às leis enquanto elas caminham com Deus. É para o nosso bem. Quer nos levar fora disso? Você escolhe. Você é Sadraque, Mesaque ou Abednego, você fica com isso. E quando você fica com o que é certo, Deus diz o amém, e você pode chamar Deus em cena. Agora, quando você solta aqui, se vende ali e vai abrindo para tudo, você acha que Deus vai se compartilhar com coisas erradas? Com princípios errados? Tenha princípios certos. Tenha princípios certos, corretos. Aí você pode contar com a ajuda de Deus. Agora, querer que Deus atue em coisas erradas, o que isto é conhecido como dentro da Bíblia? Tentar a Deus. Fazer com que Deus se comporte fora dos seus princípios. Faz um negócio onde está com mentiras, com coisas, com safadeza, e depois, Deus, abençoa esse negócio. Se eu ganhar na loteria, eu vou dar metade. Onde que um crente tem que jogar? Você acha que Deus vai pôr a mão em cima de uma coisa errada? Dê condições para Deus abençoar. Mas se eu fazer assim, a coisa vai piorar. Faça sim. E Deus está vendo, e Deus tem o controle das coisas. Você crê ou não crê, nós cremos ou não cremos. As nossas atitudes, elas dizem com clareza o que somos. Palavras movem, exemplos arrastam. Todas estas sociedades e lugares públicos aqui, embora isso esteja na igreja, a igreja está tão envolvida na sociedade que não sobra tempo para os filhos. Coisas legais, às vezes só trabalho. Deixa eu marcar aqui. Trabalho, não tem tempo para os filhos. E não tem uma melhor, como diz, ama hoje, como é que diz? Essas babá, do que dar um iPad para a criança, dar um celular.
Pronto. Fica tudo ali, fica tranquilos. Vai dia, vai na noite, e a paz nem sequer sabe o que eles olham. Não vem me dizer uma pessoa viciada nisso, seja menina, menino, que não tem olhado pornografia, porque é o que mais tem nessas coisas. Nem são mais inocentes. Então a sociedade se envolve tanto com coisas. E eu quero dizer uma coisa. O pior problema, pastor Daniel, é quando a igreja se casa com o espírito social, sociedade. Ela vai deixando dos seus compromissos com Deus e vai virando mais um clube. Festa aqui, ajuntamento ali, mais aquilo, acolá. E vai indo. Eu quero dizer, igreja não é um clube. Estamos aqui para aprendermos os caminhos do Senhor e andar nele. Certa vez um lugar bem conhecido, eu era garoto ainda. Os pastores foram ali para dizer com o nosso pastor: ora, vocês têm muitos jovens aí, muitos jovens. E de fato, tínhamos muito mesmo. E esses jovens precisam de distração. E as coisas aí estão muito mundanas. Seria bom a igreja aqui se filiar com os demais, porque havia no clube, em um clube, piscinas, e mais isso, e mais aquilo, jovens entre si. O pastor só disse assim: eles já se divertem bastante. Eles saem por aí, estão pregando zoológico nas praças, já estão divertindo bastante. E um certo irmão foi lá fazer um trabalho naquele lugar, e ali estava esposas de pastores e gente, toda a alta sociedade religiosa da cidade, né? Elas lá tomando banho de sol, de biquíni. O irmão passou e disse: Jesus te salva. Gente, é tão fácil deixar perder essa visão, esse compromisso com Deus e ir para um espírito social. Nada faz mal, não tem importância, tudo é só brincadeira. Só brincadeira? Se deixar brincadeira aí adiante, daqui uns dias tem que inventar uma salinha para aprender a dançar, para aprender a beber com moderação. Não, a igreja não é uma sociedade, uma comunidade social. Tem muitos clubes aí, muitas religiões, que é isso, irmãos. Cada fim de semana é um piquenique, é isso, é aquilo, entende? É um entretenimento. E os jovens têm que ter entretenimento. Nunca igreja nenhuma vai ganhar do mundo ao dar entretenimento para o povo. Concordo? Sim, de vez em quando quero ir comer uma pizza. Agora, não é obrigação todo fim de semana.
Olha, irmãos, os jovens precisam. Eu também fui jovem. Quem é que vai me passar o pé? Te passar o pé? Acho que o diabo é mais diabo para os jovens? Dentro da Bíblia é o único lugar, jovens, vós sois fortes e têm vencido o inimigo. Não diz, velhos, vocês são fortes e já têm vencido o inimigo. Mas os jovens, sim. Ou Deus é diferente para um, para outro, para as classes. A igreja não é um clube. A igreja não é uma sociedade humana, social. Não. Igreja quer dizer eclésia, os tirados para fora. Os tirados para fora. Tirado da onde? Do mundo. Não ameis o mundo, nem o que está no mundo. Eu não quero essa igreja porque ela é muito rígida, porque isso, porque aquilo. Gente, Senhor, são muitos que se salvam. Jesus respondeu, entrai pela porta estreita, esforçai, entrai pelo caminho, porta estreita, porque espaçoso é o caminho que leva ao inferno, a perdição, e muitos que andam por ele. Existe aquele quadro, os dois caminhos. Você pode ver que é pouca gente que pega o caminhozinho. Mas aquele caminho largo está cheio, é fácil. É moleza andar por ele. Só falta uma coisa naquele caminho largo, é pôr títulos, pôr igrejas ali. Eles não puseram nenhuma igreja, nem um seminário. Porque anda invernizando o pecado. Não, irmãos, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E amar é um mandamento que Deus nos deu, amar um ao outro, amar a Deus. Se é um mandamento, é porque você pode cumprir. Se você quer amar o mundo, você pode amar. Mas se você virar as costas e dizer, eu servirei a Deus. Quando eu vim para o Evangelho, eu não vim por causa de amigos. Eu não vim para pertencer a um clube religioso ou a uma religião. Não. Eu vim para servir a Cristo. E nessa posição, tenho perdido muita gente querida, amigos, colegas de ministério. Mas a verdade é isso, irmão. O que é errado, é errado. Está errado isso? Está errado. Irmão Febrão, se você tivesse ficado, você estaria lá no topo. Que adianta, irmão? Você tem que ser importante, é com Deus. Estar em paz é com Deus. Aleluias, né? Então se envolve tanto na sociedade que não sobra tempo para criar os filhos. Tem que ver a tal amiga, tem que ir ali, tem que ir acolá, tem que fazer aqui. É chá de berço, é chá de panela, é chá de casamento, é mais isso, mais aquilo. É shopping, é uma moda, surgiu. E hoje o telefone, olha, em tal loja, mais tal loja, é isso aqui. Entende? Não tem tempo. Como muitos pais, não tem tempo.
Trabalho, 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 trabalho. Para que tanto trabalho, gente? Quando a Bíblia diz, se temos o que comer, o que vestir, aonde nos abrigar, quer dizer, uma casa, estejamos contentes. Se envolve tanto, tanto. Aí é onde vem o irmão Branham e disse que não só as coisas pecaminosas podem tirar muita gente do arrebatamento, mas as coisas legais, corretas. Em outras palavras, irmão, irmã, você tem que ter um equilíbrio no teu trabalho. Ou ele toma todo o teu tempo com a tua família. Ah, não tem tempo para sair com a família. Às vezes, estou cansado. Está sempre cansado. Cansado de sair com a esposa, sair com os filhos. Nem sequer nunca tiraram umas férias. Foram em algum lugar, nunca se acamparam. Eu recomendo, pai, você já acampou? Te pergunto, já acampou com seus filhos alguma vez? Você já foi fazer comida para eles ali, dentro de uma panela, põe de tudo? Agora me conta, onde é que tem comida de acampamento que é ruim? Parece que no acampamento, né, irmã Eunice, sempre sai boa a comida. Sempre sai boa. Você tem que dedicar, irmãos. Você tem que tirar algum tempo com a sua família. Tem que tirar tempo com a sua família. É como uma vez eu disse aqui, eu li no livro Seleções Readgestes, de um homem que vivia ao lado tinha um seu vizinho que era rico. E este senhor, ele queria construir um banheiro. Conversando ali, ele disse que ele estava economizando, construir um banheiro. Chegou às férias, quando viu o vizinho, vamos dizer, do banheiro, o pobre, sumiu por uns dias. Quando voltou, uai, vizinho, onde você foi? Olha, fui de férias com a minha família. Mas você disse que estava economizando para construir o banheiro? Sim, estava. Daí eu pensei o seguinte, qual que era o mais vantajoso? Quando os filhos crescerem, será que eles iam lembrar que eu economizei para construir o banheiro? Ou vai lembrar das férias? Que eu saí com eles, vamos dizer bem claro, brinquei. Você brincar com seus, ainda são pequenos, você brincar com eles, você dá tempo. Há filhos que têm aquilo é o que fica dentro deles, entende? O pai, a atitude do pai, da mãe, a mãe carinhosa, a mãe às vezes pega, né? Mas ela também tem o lado. Aquilo é o que fica dentro deles. Agora, cria seus filhos só na repreensão. Repreensão, repreensão, repreensão. Isso não é evangelho. Isso não é cristianismo. Você vai criar filhos, filhas revoltadas. É preciso ter o equilíbrio, o espiritual e o natural. Então, eles iriam lembrar da construção do banheiro? Uma vez alguém me disse, eu não lembro que eu tive infância. Que triste, né? Ah, irmãos, o tempo já se foi e eu mal comecei. Que triste uma pessoa olhar para a sua vida e não ver uma infância. Não teve tempo de brincar, não teve tempo, não teve...
vida. Você já levou sua esposa numa pizzaria, numa churrascaria? Eu não digo deixar de pagar os deveres para fazer isso. Pague as suas dívidas, acerte as coisas. Quando você põe a cabeça no travesseiro, está livre. Mas você tem que saber se organizar, controlar, equilibrar. A falta de equilíbrio no orçamento, na administração, tem dado tanta briga entre casais. Eu sou cabeça, eu sou o chefe. Mas o que adianta uma cabeça cheia de álcool? Desculpa, uma cabeça que não pensa nada? Que não equilibra nada? Por que não entrega a administração para ela? Trabalha, põe dinheiro na mão dela. Isso é, se ela sabe também. Agora, se sai ali para comprar vestido novo só, e cabeleireiro, mais isso, e te enterrar em dívidas, aí não, ela não sabe. E quando os dois não sabem, aí é que tem que sentar e quietar, e ver o que fazer. A Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao marido. Mas o marido tem que ter administração, cabeça, negócio, saber. Lembra o que passo que você dá? Você vai levar sua mulher, seus filhos dentro daquilo. Então não seja um precipitado, um alvoroçado. Não seja um inconsequente. Trazer sofrimento para a família. Depois tem que pagar a dívida. Tem que pagar a dívida, porque a mulher tem que economizar na cozinha. Quer dizer, tem que pôr menos feijão. Ora, questão de comida em casa não se discute, meu irmão. O homem casou, você é o responsável por pôr as coisas dentro de casa. E as Escrituras é bem clara em nos dizer que aquele que não cuida dos seus é pior do que o ímpio lá fora. Não tem responsabilidade com a sua casa? É pior do que o ímpio. Quer casar? Que elas estão aí, esperando. Mas você tem que pôr as coisas em casa. É o dever do homem, não é o dever da mulher. Irmãos, eu vou encerrar por aqui, mas que pena, né? São coisas que é preciso o pastor tem que falar em tudo, sobre tudo, tem que pôr na mesa todo tipo de refeição, de alimento. Você encontra proteínas, você encontra, às vezes, uma vitamina nenhum, mas não encontra nem outro. E o pastor tem que sempre servir uma mesa completa. Se alguém está fraco, não quer, não gosta de verdura, olha, o problema é seu, mas a verdura está aí. O ensino está aí. Os assuntos de família estão aí. Não temos isso aí toda semana no rádio? Ponha em prática as coisas que os problemas vão desaparecer. Os problemas domésticos. Então, que Deus nos ajude, nos abençoe. E lembre-se disso. A tua falta, a minha falta, ou de quem quer que seja,
ela tem um preço, amanhã ou depois. Porque aquilo que se planta é o que se colhe. Plante a semente certa. Plante a semente no terreno preparado. É melhor plantar semente boa, numa lavoura mais pequena, que vai ter a certeza de uma boa colheita, do que sair jogando semente aí na colônia inteira e depois não dar conta de cuidar. O que fizer, faça bem feito. Vamos ficar de pé. Eu retornarei a esse assunto quando Deus puser no meu coração. Outra vez. Amém? Senhor, meu Deus, eu sei que o Senhor está olhando para o nosso caminhar, o nosso passo, são para as nossas ações. Faça com que todos entendam que o Senhor não está buscando em cada um inteligência, sabedoria, conhecer isso ou aquilo, saber todos os mistérios, mas, diz a Bíblia, se tivéssemos conhecimento de todas as línguas, dos anjos, dos homens, conhecesse todos os mistérios e não tivesse a prática do amor, é como o metal que soa, o sino que tine. Deus, ajuda-nos a ver aquilo que é preciso, Pai. Ser visto, e não permita que o diabo nos cegue, nos engane, nos distraia, Senhor. Abençoe cada lar aqui representado, cada irmão, cada irmã. Que os maridos sejam corteses com suas queridas, e elas respeitosas e amorosas. E que esses filhos encontrem, Pai, o calor, a proteção de um genuíno pai, de uma genuína mãe. Por mais que as dificuldades hoje são exigentes de cada um, Senhor, um corre-corre, trabalho, mas que eles possam fazer, como diz a Bíblia, remindo o tempo, ganhar o tempo, aplicar bem o seu tempo. Deus, ajude cada um, Senhor. Para isso precisamos ter sabedoria para remir o tempo, Senhor, de uma maneira correta e edificante. Eu peço por cada lar aqui representado, esses que estão na internet, e muitos que ouvirão, Senhor, essa pequena palestra. O que importa, Senhor, é estarmos certos diante de Ti e termos um relacionamento, um testemunho. Quando o Senhor disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Deus, abençoa-nos, ajuda-nos, Senhor. Ajude cada um, que ninguém sinta-se cansado de fazer o certo, o bem, mas que sinta, Senhor, tranquilos em fazer o bem e perseverar nisto. Em nome de Jesus, te rogamos, amém.